Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Rafael, sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal da Bahia e costumo postar no YouTube vídeos sobre simulações termoenergéticas e recebi umas perguntas essa semana e resolvi preparar um material para poder trazer, compartilhar com vocês um pouco do que aprendi para que a gente possa construir algo juntos. Recebi as perguntas de uma graduanda de engenharia civil da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, e eu preparei o material para poder responder a ela e também responder a quem gosta de trabalhar, a quem trabalha com simulação, a quem gosta de estudar sobre HVAC, climatização, enfim. Vamos lá. Bem, como foi essa pergunta, né? Ela tem a seguinte situação. Ela me expôs sobre o projeto dela e, né, tem a questão de ser o tipo de equipamento ser um split cassete com função fio, coeficiente de performance igual a 3,08 e tem que atender o regulamento técnico de qualidade para nível de eficiência energética de edifícios comerciais e serviços e públicos. Então, ela estabeleceu esses 5 pontos e mais um ponto extra, que é o que está no regulamento. Em relação à quantidade de sistemas de condicionamento de ar, define o sistema para cada zona térmica, potência de ventilação, dimensionar o sistema do modelo virtual para que no máximo 10% das áreas não sejam atendidas, considerar a temperatura de escoamento em 11 graus de diferença para a temperatura de controle do ar. Em relação à vazão externa, adotar as taxas de renovação de ar, né? Neste caso, 27 metros cúbicos por hora por pessoa. E a questão da infiltração de ar, se todos esses pontos podem ser atendidos pelo Open Studio. E sim, eles podem. Então, vamos começar aqui entendendo a primeira questão em relação ao que dá sistema de condicionamento de ar. Lembrando que um ambiente é diferente de uma zona térmica. Não existem regras para a gente definir a zona térmica. Aí vai muito do bom senso de quem está trabalhando no projeto. No exemplo aqui, podemos ver um escritório, um office, ele é um ambiente e ao mesmo tempo uma zona térmica, mas abaixo nós temos 3 ambientes que representam somente uma zona térmica. E existem várias condições para isso. Quais são as regras de ouro? Similaridade das condições externas, como superfície externa, janelas, posicionamento do local, se a parede está para o norte, para o sul, leste, oeste, proximidades e conexões dos espaços, né, espaços que possuem aberturas, né, em relação a outro, melhorias no dimensionamento, por exemplo, um galpão que é um ambiente, né, um ambiente único, né, por exemplo, um galpão, né, grande, relativamente grande, ele pode ser dividido em algumas zonas térmicas para poder melhorar a simulação do dimensionamento do sistema de climatização. Variação nas cargas internas, por exemplo, ambientes que têm equipamentos, motores, enfim, que precisam ser climatizados. São várias condições. Ou então uma cozinha, né? A gente tem condições diferentes ali. Você tem outros tipos de cargas envolvidas. E controlabilidade, que seria a agenda de funcionamento desses ambientes, 7 pontos distintos, salas que precisam estar em uma temperatura, outras em outra temperatura. Isso vai variando. Para a segunda pergunta, potência de ventilação. Modelar a potência de ventilação independente do COP, considerar ventiladores com pressão estática total de 250 pascal, eficiência 65%, manter a vazão de ar constante. Sim, isso é possível de ser realizado. Apesar do sistema escolhido ser split cassete, a gente não tem como definir split no OpenStudio, mas tem como a gente utilizar um sistema unitário
E a gente tem que usar o Package Terminal Air Conditioning. E com ele a gente consegue simular os vários tipos de equipamentos de climatização unitários. Então aqui, ao lado, consigo mostrar onde a gente consegue fazer essas modificações. Então, deixa eu mostrar aqui no software. Vamos explorar aqui um pouquinho. Em Thermal Zone, a gente selecionou já o equipamento aqui. E na lateral aparece os dados que a gente pode preencher aqui. A gente tem essa liberdade para poder modificá-los. Então, aqui estão todos como autodimensionamento, que seria o primeiro processo para a seleção do equipamento, realizar um autodimensionamento para entender quais são as cargas envolvidas. Mas tendo os dados, a gente coloca as informações aqui e realiza a simulação. No caso do fan coil, do fan, né? Fan coil não, do ventilador somente, temos como nós colocamos aqui a eficiência do ventilador, a pressão, a vazão, todas as informações aqui na lateral. Dimensionar o sistema do modelo virtual para que no máximo 10% das horas não sejam atendidas. Isso aí também é possível de ser realizado. A gente tem que ter atenção em relação aos horários não atendidos. Não atendidos. O que acontece? A gente escolhe um sistema de climatização e a partir, né, da simulação desse sistema, a gente identifica, poxa, esse equipamento vai me atender a maior parte do tempo, só não vai me atender 10% do tempo. Isso é normal, que são aqueles períodos críticos, ou no caso do resfriamento, períodos de muito calor, e no caso do aquecimento, períodos que são de frio extremo. Então, a gente tem que escolher um equipamento que atenda a maior parte do tempo. Então, no caso, a simulação anual são 8.760 horas, menos que 10% são 800, equivale a 876 horas. No caso, no exemplo aqui, podemos ver que todos os valores de horários não atendidos são abaixo de 876 horas. Então, atende esse requisito. Então, como a gente tem que fazer, no momento que a gente realiza a simulação, depois que a gente tem o resultado, vamos identificar o report. A gente vai Load Profiles e a gente verifica aqui os horários não atendidos. Estão abaixo de 10%. Mas aqui é porque está no autodimensionamento. Então, foi mais próximo do ideal. A quarta pergunta é considerar a temperatura de esfriamento com 11 graus de diferença para a temperatura de controle do ar, set point zona térmica. Sim, isso também é possível de ser realizado. A gente seleciona no termostato a temperatura desejada para o ambiente. Então, aqui a gente, no termostato, a temperatura setada aqui está 22 graus. Então, 11 graus a menos iria admitir que teríamos uma temperatura do ar de suflamento a 11 graus. Para mudar isso, a gente tem que fazer da seguinte forma. Spaces. Vamos explorar aqui um pouquinho. Thermal Zone. Cooling Size Parameters. Então, aqui a gente tem a temperatura de insuflamento do equipamento. Então, no caso aqui, ele está setado a 14 graus. Para atender ao desejado, seria colocar aqui para 11 graus, salvar e realizar a simulação. Um outro ponto é em relação à vazão de ar externo, adotar as taxas de renovação, neste caso 27 metros cúbicos por hora por pessoa. E a segunda dúvida em relação à infiltração de ar.
Se existe alguma configuração não considerada, as quadrilhas serem fechadas. Calculamos apenas a infiltração pelas frestas. Sim, isso é possível de ser realizado também aqui nos espaços, nos termozonos, a gente tem como verificar aqui. No caso aqui, ele está sendo utilizado, ou não é espaço, é space types. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o que já vem, os parâmetros que já vem dentro do programa. Eu não fiz uma outra especificação, mas isso é simples de ser modificado, tá? Aqui é para ventilação, o ar externo, ventilação com o ar externo, e aqui infiltração. No caso aqui, quando a gente clica, a gente consegue, existem vários parâmetros, e a gente escolhe. Você vai colocar uma taxa que é constante, ou que vai variar conforme a área, conforme trocas por hora, enfim. Nós que vamos decidir isso. Então, aqui é possível de ser mudado a questão da entrada do ar externo. E a infiltração também. A gente coloca uma taxa por área, ou coloca trocas por hora, ou coloca uma taxa fixa. Isso aí, nós como projetistas que vamos definir. Aqui está, né, podemos optar por utilizar a biblioteca do programa com os dados ou definir os valores conforme a necessidade do projeto. E a partir disso, quando geramos o report, temos as informações. Aqui no caso está para o autodimensionamento. Então podemos ver aqui valores que variam de 27 mil watts, né, de 27 quilowatts a 55 quilowatts. Então com esses dados a gente consegue ir verificar no manual, né, no IOM de qualquer fabricante e selecionar os equipamentos. Então a gente vê que nesse caso aqui a capacidade máxima são de 13 quilowatts. Para o primeiro ambiente, por exemplo, seriam necessários 2 equipamentos para atender aquele ambiente. Então, como é que eu faria isso? Eu separaria esse ambiente em 2 zonas térmicas, porque eu tenho que utilizar o split cassete. Então, estou olhando ali aquele OM de split cassete, certo? Então, o que é que eu faria nesse caso? Eu separaria esse ambiente em 2 zonas térmicas e com os dados que eu tenho aqui do manual, eu colocaria esses dados reais dos equipamentos lá na simulação e aí realizaria uma outra simulação com os dados mais próximos da realidade para que assim eu pudesse entender se aquele ambiente está operando de forma realmente eficiente energeticamente. E as iterações, elas não param. Assim que a gente descobre outros dados, busca o fornecedor para perguntar, poxa, qual é a curva de eficiência energética? A gente também consegue adicionar isso lá na simulação e continua a fazer as interações até que a gente entenda, olha, isso aqui é o máximo que eu consegui com as informações que eu tenho, tá ok, o projeto está aceito, vamos partir para as etapas seguintes. Então, a simulação, né, para a parte de climatização, basicamente isso. Beleza, galera? Mais dúvidas? Não hesitem em me enviar e falar comigo. Espero ter ajudado aí nesse momento. E é isso, pessoal. Até uma próxima.